Você sente o cheiro antes mesmo de ver a luz. Um perfume adocicado, pesado, quase entorpecente. As portas do salão se abrem apenas uma fresta. E você escuta risadas abafadas, taças tilintando, um tecido sendo rasgado. Algo aconteceu lá dentro. Algo que jamais deveria ter deixado este lugar. E, entanto, aconteceu. É noite. Uma noite que não deveria continuar na memória. E ainda assim, séculos depois, alguns fragmentos sobrevivem como sussurros. No castelo de Fontainebleau, na França, do século XVI, havia uma regra não escrita. Certas festas nunca deveriam ser mencionadas à luz do dia. Os servos recebiam moedas para esquecer. Os músicos eram obrigados a beber até não lembrar. E quanto às mulheres, muitas delas jamais voltaram para casa. Dizem que foi chamado de La Nuit Rouge, a Noite Vermelha. Não pelos vestidos, e sim pelo final que muitos não voltaram para contar. Você caminha pelo corredor. As tapeçarias escondem frestas e olhos silenciosos. Guardas fazem vista grossa. Há algo no ar. Algo que luta entre o luxo e a vergonha. Ao entrar, entende por que tudo foi apagado dos documentos oficiais. Eles transformaram a corte francesa em um teatro de libertinagem. Mas era mais do que desejo. Era um jogo político. E quem perdesse, pagaria caro. Os registros oficiais dessa noite foram destruídos por ordem direta de Henrique II da França, esposo de Catarina de Médici. Mas há cartas, manuscritos e relatos soterrados por historiadores temerosos. Segundo alguns pesquisadores, a festa começou como uma celebração diplomática, uma noite para impressionar embaixadores estrangeiros, mas rapidamente transformou-se em algo completamente diferente. Você vê nobres dançando com máscaras. Cada máscara representa um pecado: luxúria, traição, cobiça. A música é lenta, os movimentos calculados. Você percebe, ninguém aqui está realmente livre. Estão presos num papel. E quem recusar o papel, desaparece. Catarina observa tudo à distância, sem demonstrar emoção. As fontes a descrevem como alguém que entendia o poder da encenação. E naquela noite, ela permitiu que os inimigos políticos de seu marido se revelassem pelas tentações que escolhessem, pelas mãos que tocassem, pelos copos que levantassem. Foi uma armadilha, e muitos caíram nela sorrindo. Você se aproxima do centro do salão. Ali, algo ritualístico se formava. As mulheres trazidas à noite eram escolhidas com segredo. Algumas eram nobres falidas, outras camponesas prometidas a uma vida melhor. Mas os relatos mais obscuros descrevem algo ainda mais perturbador. Algumas delas eram servas marcadas desde crianças para servirem à corte quando atingissem idade apropriada. E nessa noite, algumas delas estavam ali, pela primeira vez. Imagine a cena. Você tem 14 anos. Nunca viu o luxo de um palácio e, de repente, é vestida com seda e joias emprestadas. A música toca. Os convidados observam. Um olhar pode decidir seu destino. Um toque pode assinar sua sentença. A realeza sabia. O poder mais eficaz não era a espada. Era o olhar silencioso, disfarçado pela dança. Fontes sugerem que 40 convidados desapareceram após aquela noite. Não foram mortos, ao menos não oficialmente. Foram transferidos para fronteiras, afastados de cargos ou enviados para viagens diplomáticas sem retorno. Um observador italiano escreveu: "Quem dançou demais naquela noite, não dançou jamais outra vez." E o mais intrigante é que essa festa não foi única. Historiadores suspeitam que as noites vermelhas ocorreram mais de 4 vezes, sempre após tensão política, sempre antes de mudanças no poder. Catarina de Médici, a rainha que muitos chamaram de bruxa, pode ter usado o prazer como uma arma invisível. Ela sabia, não há condenação mais eficaz do que aquela que nasce no desejo. E naquela noite, muitos se entregaram não só a desejos, mas à sombra deles mesmos.
Você escuta o último som do salão. Não uma música, mas um grito. Um grito abafado por cortinas grossas. Servos limpam o chão ao amanhecer. Todos juram nunca mais comentar. A luz do dia chega como um julgamento. E o castelo parece normal, como se nada tivesse acontecido. Mas naquela manhã, 42 nomes desapareceram das futuras convocações da corte. Os retratos deles foram retirados da parede principal. Dizem que até hoje em Fontainebleau há marcas nas pedras do piso e quartos que permaneceram trancados desde então. Você respira fundo. A noite terminou, mas o silêncio que veio depois foi ainda mais perigoso. Porque nessa festa, ninguém pecou sozinho. E quem pecou, pecou diante da coroa. Quando o sol tocou as janelas de vidro colorido do castelo, o salão estava vazio. As cortinas foram fechadas, os músicos dispensados e os convites queimados ainda na madrugada. A noite vermelha havia terminado, mas o verdadeiro jogo só estava começando. Você se pergunta: quem ousou cruzar a linha? Quem dançou tempo demais com a pessoa errada? Quem bebeu demais e revelou segredos demais? As respostas estavam nos corredores. E em 3 nomes que, depois daquela noite, nunca mais foram pronunciados na corte francesa. 1. Charles de Bourbon, o nobre que sorriu demais. Você o vê nos relatórios. Jovem, elegante, aparentando segurança. Ele era um dos favoritos dos embaixadores estrangeiros, possuía charme, e ninguém com charme demais era digno de confiança. Naquela noite, Charles dançou com 5 mulheres diferentes. 2 delas eram casadas. Uma, filha de um diplomata espanhol. A outra, esposa de um general. Foi enviado no dia seguinte a uma missão de observação militar na fronteira dos Pirineus. 6 dias depois, seu corpo foi encontrado em um rio, sem olhos, e os documentos sobre o seu fim foram assinados com apenas uma palavra: imprudente. 2. Lady Isabelle Vassé, a mulher que observava demais. Você a imagina encostada à parede do salão, com um olhar que não bebia os vinhos, mas os segredos. Ela não participou da festa. Ela estudou. Falava pouco. Ouvia muito. Era dama de companhia de Catarina de Médici e sabia que ouvir podia ser mais perigoso do que desejar. Na manhã seguinte, ela não apareceu para servir o chá da rainha. Seu quarto foi encontrado vazio, mas sua cama estava fria. Todos os seus objetos foram removidos, seu nome apagado dos registros, como se nunca existisse. Historiadores descobriram décadas depois, Isabel foi enviada a um convento isolado. Um convento que não aceitava votos religiosos. Apenas silêncio. 3. Antoine Dupré, o músico que tocou a canção proibida. Você escuta seu alaúde. Era o único que conseguia parar a sala inteira com uma melodia. Mas Antoine cometeu um erro fatal. Trocou os acordes pedidos por uma canção que não estava no repertório. Uma canção antiga, de origem italiana, a mesma melodia que há anos fora usada para satirizar monarcas corruptos. Foi o bastante. Guardas o tiraram do salão, e ele não retornou. Há registros de que seu alaúde foi quebrado em 6 pedaços e achado séculos depois em uma ala subterrânea de Fontainebleau. Uma frase foi encontrada na madeira rachada: nunca cante o que o poder não deseja ouvir. Você percebe, aquela festa não era apenas um escândalo. Foi um filtro, um experimento, um teste de lealdade. Catarina e Henrique II entenderam algo que os futuros reis
jamais compreenderiam direito. O desejo revela a alma mais rápido que a tortura. E naquela noite, a corte inteira se despiu. Não só das roupas, mas das máscaras. Quando você caminha pelos corredores hoje, os turistas veem apenas paredes históricas. Mas historiadores certos afirmam que numa ala fechada há tapeçarias vermelhas que nunca foram trocadas. E atrás delas, marcas, não de tinta, mas de unhas. Você tenta imaginar o perfume, a música, os sussurros, mas a história já não tem voz. Ela só tem vestígios. E os vestígios contam que naquela noite